Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado. Conquistar a casa própria é o sonho da maioria dos brasileiros e proporcionar essa conquista também era o sonho de um empresário pioneiro aqui no Espírito Santo. Valdeci Torresani é o nosso entrevistado de hoje aqui no Ponto de Vista. Valdeci, primeiro assim, registrar minha felicidade de te receber aqui no nosso programa, na nossa casa, na TV Tribuna, no Ponto de Vista. Tá elegante, rapaz, tá bonito, hein? Olha bem, na verdade, eu é que fico muito orgulhoso de vir aqui, fui convidado para o seu programa e vim aqui com todo prazer e sei da sua fama, né, do seu... famoso é o senhor, rapaz. Sucesso. O senhor, eu que estou recebendo uma celebridade aqui, ó. Tô feliz. Seu sucesso no momento já era grande, mas no momento eu fico, parabenizo e estou aí à disposição para você perguntar e falar o que você pretende. Obrigado, amigo. Bem-vindo mais uma vez. Tenho certeza que a sua história vai inspirar muita gente que está ligado aqui no Ponto de Vista. A sua história é uma história de sucesso. O senhor venceu e venceu muito na vida. Então eu queria que o senhor voltasse no tempo aí e me ajudasse a contar a quem está de casa aqui assistindo a gente. Como é que tudo começou? Assim, o senhor cresceu no ramo imobiliário, fez uma história muito bonita, mas o senhor passou por muitas etapas, imagino. Na realidade, eu cheguei em Vitória em 69, com 16 anos, e aí já tem essa história, eu vou resumir, mas eu vim morar na casa da minha tia, e ali eu fui vender picolé, fui carregar marmita, fui capinar lotes, fez de tudo. E depois, aí eu fui... até fiz o curso da datilografia e aí fui trabalhar numa imobiliária, né? Eu era acendedor de fogo da padaria, vendedor de sonho, né? Vendia sonho, vendia picolé, carregava marmita. E aí eu fui trabalhar numa imobiliária. Na época, isso já foi trabalhar na imobiliária em 1970. Isso aqui em Vitória? Aqui em Vitória, Vila Rubim, imobiliária, já em Vitória. E eu gostei, né? Eu era uma empresa de loteamento, achei que aquilo, eu fiquei orgulhoso, fiquei empolgado. E o que eu fiz? Trabalhei até 71. Em 1972, eu já tirei meu CRES. Já fui ser corretor em 72. Aqui no Espírito Santo não tinha, fui em Belo Horizonte. O senhor fez fora? Fez em Minas? Fez em Minas, porque aqui não tinha o conselho. Era o terceiro lá em Belo Horizonte. Depois que veio, eu fui transferido. Quando criaram, eu participei na criação do Conselho do Espírito Santo. Eu participei na criação do sindicato aqui do Espírito Santo. E na fundação da ADEME, né? Que você já estou até antecipando. Conversamos aqui nos bastidores. Eu participei da fundação da ADEME. Então, até hoje sou conselheiro do conselho e tal. Mas aí eu tirei meu CRES e fui trabalhar de vendedor. Aí vendi carnê do baú, vendi eletrodoméstico, vendi enciclopédia Barça. Porta a porta? Porta a porta, vendia. Rodava tudo aí. Corretor, vendendo imóvel, até 1974. Então foi ali que eu realizei meu grande sonho, foi onde que eu criei uma empresa de loteamento, entendeu? Aí fui mexer com loteamento. 1975 foi o meu primeiro loteamento Campo Novo. Isso em Cariacica. Cariacica. O meu escritório era na Vila Rubim, em cima da Casa Rubim. Eu criei o escritório ali. E ali, eu estava até falando que eu tenho muito orgulho, que muitas pessoas conhecem, como eu vou falar agora, que no dia da inauguração da minha empresa, pessoas famosas como Newton Gomes, Jéssica Mata, Jairo Maia, Castelo Mendonça, tomaram café comigo lá na inauguração da minha imobiliária em 1975. Foram prestigiar o senhor. Foram me prestigiar e daí para frente foi só sucesso, né? O senhor lembra como foi o momento da sua primeira venda já com a sua empresa? Olha, eu lembro, inclusive foi até momento de divulgação agora recentemente, porque eu estava fazendo esse loteamento Campo Novo em 75, a gente estava em obra e chegou um caminhão com a mudança de umas pessoas e queria comprar um terreno para construir. E aí foi ali que nós não estávamos ainda pronto e a pessoa queria alugar uma casa, não tinha casa para alugar, que era próximo de Campo Grande. Mas não tinha casa para alugar naquele tempo, né, que era em 75, e nós tínhamos um curral lá da fazenda que a gente estava loteando. E o cara foi morar no curral, inclusive a filha dele nasceu lá e foi o primeiro, seu Silvio, é o meu primeiro cliente em 1975. Seu Silvio? Até hoje, seu Silvio está aí, esteve comigo gravando, hoje ele presta serviço para a igreja, trabalha na Europa, né? Mas está aqui agora em Vitória, está passeando aqui.
Agora, eu ouvindo aqui o senhor contar, fico aqui viajando no tempo, né? Se a gente voltar lá para 75, eu imagino que tinham, assim, grandes áreas de pasto, muito verde. O senhor foi visionário. Como é que o senhor olhou para uma área, para uma região e falou, aqui dá certo, aqui vai ser um loteamento? Porque, naturalmente, a gente olha e fala, não, isso aqui não é agora, deixa isso para lá. O senhor foi visionário, o senhor preveu, né? Estava ali pensando lá na frente. A maioria dos loteamentos, mas quando eu chegava lá, que eu começava, que eu levava a imprensa, que eu levava o pessoal para conhecer um novo empreendimento, eles me chamavam de louco, sempre foi assim. Mas aqui, como é que pode? O que vai surgir? E depois vinha essa pergunta, né, que naquele tempo ele não falava visionário, mas falava, você é um cara de sucesso, né, que ia ser visionário, mas tal. E aí você tem uma visão. E foi criando, né? Hoje nós temos mais de 100 bairro com nome, né? Vila Prudêncio, Novo Jardim, Vista de Vitória. Mas sim, o Alto Dona Augusta, na Esplêndido Garcia, em Campo Grande, é o loteamento mais valorizado de Campo Grande, onde tem bancos, onde tem supermercados, onde tem Então, nós fizemos muitos empreendimentos. Mas aí eu fui fazendo sucesso de um, de outro, e graças a Deus foi criando, e nós temos aí aproximadamente 85 mil clientes, nós temos aí mais de 100 empreendimentos, e hoje eu estou como Valdeci Torresani, corretor mais de 50 anos, e na área de loteamento mais de 50 anos. O senhor foi falando alguns nomes aí, de lotes, de bairro, de loteamentos, de bairros. O senhor tem a noção de que o senhor participou da criação de muitas partes das cidades, como Cariacica, Viana. Isso dá orgulho para o senhor? Olha, é muito orgulho, porque eu encontro as pessoas, né? Aquele cara, hoje tem um prédio, né? Nós temos, por exemplo, Dona Augusta, nós temos prédios de prédio de 20 andares, com 4 quartos, lá dentro tem supermercado. Mas eu vejo naquela periferia, aquelas pessoas simples, humildes, que comprou e hoje tem a casa há 50 anos. Então eu chego lá e me chamam para tomar café. Eles vão lá no escritório me levar um cacho de banana do terreno que eles compraram. Eles vão lá levar ovo, uma dúzia de ovos com a galinha. Que legal. Então isso é empolgante. Mas quando eu olho aquilo que eu lembro que era pasto puro ou mata pura, e hoje aquilo é prédio puro, casa pura. Cidade pulsando ali, né? Eu fiz um loteamento, é mansão, né? O loteamento. Aqui é o Vista de Vitória, né? É um loteamento que tem 400 unidades, 400 casas lá de um dia por outro. Capuva Vila, nós começamos há 3, 4 anos, está cheio de casa, né? Então, é um negócio que não dá como prever, mas é muito bonito você plantar uma coisa e colher. O senhor usou uma palavra que eu ia perguntar agora. O senhor tinha ideia que ia chegar a esse sucesso, que ia escrever essa história tão grandiosa, tão bonita? O senhor pensava isso lá no início, 75? Olha bem, na realidade, eu não sabia que eu ia chegar onde é que eu cheguei, mas eu tinha um sonho. Uhum. Eu tinha um sonho de crescer, um sonho de fazer para as pessoas. E eu tenho histórias assim, porque o que acontece? Eu vendia sem aquela preocupação de ter um grande lucro. Então, meu negócio era fazer, era crescer. E isso foi rendendo. Então, na realidade, eu superei meu sonho. Então, hoje, em termos de patrimônio, mas em termos de cliente, em termos de empreendimentos, eu fiz acima daquilo que eu sonhei no começo. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo ainda mais. Deixa eu voltar ali no Valdeci, que vendia picolé, que vendia marmita, que entregava marmita. Quais são os valores que o senhor aprendeu e que o senhor carregou para a sua vida dessa época que o senhor estava lidando com outro público de outra forma, um esforço muito grande? Vender picolé não é fácil, amigo. Debaixo de sol, ir para lá e para cá. Olha bem, na realidade, eu tive assim, uma função, por exemplo, acender fogo na padaria. Então, 3 horas da manhã, o fogo tinha que estar aceso. Porque 5 horas a gente ia entregar um pão. 6 horas eu ia vender sonho na rua. Então, acender fogo. Vender picolé não era só botar uma caixa de picolé e sair vendendo picolé, que naquela tempo tinha pouco dinheiro, as pessoas não tinham dinheiro para comprar. Mas eu trocava por litro e garrafa. Então, eu saía com a caixa de picolé e um saco, ia trocando. Depois é que a caixa ia desvaziando, mas o saco ia pesando. Eu tinha que andar para vender aqueles litros. Que trocava? Trocava para depois vender. Porque o cara tinha litro, tinha garrafa, não tinha dinheiro para comprar um picolé, R$1, R$1,50.
Então, mas assim, quando a gente vai superando, eu fui trabalhando, depois quando eu entrei mesmo na área de venda, de vender, como eu falei com você, vender tudo, móvel, eletrodoméstico, vender sinuca, vender totó, vender enciclopédia. Isso aí, eu só tinha alegria, isso me deu um ânimo, e aí eu entrei na área imobiliária e cada ano as nossas empresas foram crescendo. Hoje eu tenho empresa de galpões, hoje eu tenho empresas de eventos, né? Eu tenho um grupo de empresas, né? E eu tomo conta disso tranquilo, eu tenho uma equipe, minha equipe de funcionários, de colaborador, é muito boa. Eu tenho pessoas, só para você ter uma ideia, agora, quinta-feira, nós vamos fazer um café da manhã ali, no que vai ser lançado. Eu digo que hoje eu considero um empreendimento muito bom. É o melhor empreendimento hoje do estado do Espírito Santo, que é aqui o Ato Vilas, que aqui é na Real Café ali. E nós vamos ter um café da manhã. E lá nós vamos homenagear mais de 6 funcionários hoje, colaboradores, com mais de 40 anos de casa. Olha só. Tá lá, trabalha com a gente há mais de 40 anos. Então isso aqui a gente toca coisa tranquila. É uma família, Valdeci? A gente sempre fala família de verdade. Família. Hoje nós temos a Torezani, né, o Valdeci Torezani, tem a família Torezani, e nós montamos a imobiliária que leva meu nome, a imobiliária Valdeci Torezani, e esse pessoal está comigo até hoje. Valdeci Torezani, olha só que honra receber esta pessoa, esta celebridade aqui no Ponto de Vista. É festeiro, eu sei que é festeiro, e vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse espírito de festeiro, de felicidade. Ele já me falou aqui nos bastidores, a gente sempre fala que felicidade é um momento, né? A gente ora está mais feliz, ora menos. Ele já me disse que ele é feliz o tempo inteiro. Então vamos descobrir que mágica é essa. O intervalo é muito rápido, para você tomar uma água, tomar um cafezinho e seguir aqui com a gente. A gente já volta. De volta na sua companhia e na companhia de Valdeci Torezani. Valdeci está contando um pouco da história, compartilhando aqui momentos desde o início, até antes também, né, dele se tornar aí uma referência no mercado imobiliário, da época que ele vendeu picolé, que ele entregava marmita. História que virou uma história de sucesso, criando ali uma imobiliária, entrando no mercado de imobiliário, né, de imóveis, de loteamento. Queria que o senhor contasse pra gente o que mudou nesses mais de 40, 50 anos. De lá para cá, o que o senhor viu de mudança no setor imobiliário, Valdeci? Olha bem, mudou muito, né? Claro, mudou as formas de fazer o loteamento, mudou, teve a lei 6766 de 79, que daí para frente nós temos que fazer um loteamento com toda a infraestrutura, antes não era necessário, né? O comprador no passado só pedia o nome e o endereço, vendia um terreno, vendia o cara. Então hoje, de uns anos para cá, foi evoluindo muito, os loteamentos entregam com infraestrutura e o comprador, né? Mas a cidade cresceu, né? Muito, né? Se você pegar Cariacica, Vila Velha, Grande Vitória, Serra, né? Estudou, tem um loteamento na Serra, né? O Gaivotas, que eu falei em Linhares, é uma mansão. Na Serra eu tenho o Capubaville e outros loteamentos que cidade. Então o que mudou? O formato, a gente vende hoje em mais mensalidade. No passado a gente vendia quase à vista 12 meses, depois veio para 24 meses, 60 meses. Hoje a gente vende 180 meses, os caras compram, dão uma entrada, pagam em 180 meses. Então, o perfil do comprador, né? O perfil do comprador hoje mudou, né? Porque antigamente, né, tinha quem comprava, que era Excelsa, Vale, aquele pessoal ali que comprava, uma empresa de honra. Hoje não, hoje tem uma gama, né? Os caras de informática, cara, o funcionário público, a empresa particular, então mudou muito, mas está muito bom, né? Porque o mercado é promissor, as pessoas crescem, então a gente não dá conta de fazer, tudo que a gente faz, a gente vende. Isso na construção civil, que eu participo também, da construção civil, então está vendendo tudo, não tem estoque, né? Associativismo, o senhor acredita no associativismo? É importante? Eu acho necessário, muito importante e necessário, porque o que acontece?
o ponto de vista de quem colabora, né, que você estava falando aí. Então nós temos essas empresas, né, que é o sindicato, os conselhos, as associações, né, que é a ADEME, Associação do Mercado de Imóveis, sindicatos, corretor de imóveis, Sinduscum, da Construção Civil. Então ali é que a gente agrega, que tem o social, né? Mas ali é que a gente discute todas as regras, leis, e ali a gente faz junto com o poder público, que no momento, fazer para poder evoluir, porque as coisas eram muito agarradas e são ainda muito. Então, burocráticas, né, o senhor fala? Isso aí. Então a gente tem conseguido avançar muito através do associativismo. O senhor participou de muitas mudanças, inclusive. Quais foram os maiores desafios assim, que o senhor enxerga de lá para cá? O que foi mudando nesse sentido dos desafios? A burocracia é um dos desafios? A burocracia é tudo ainda, né? Piora. Nós tivemos, como eu sou antigo, né? Eu comecei novo, né? Que eu sou velho, não, comecei novo. Mas eu passei por todos aqueles planos, BRES, plano cruzado, BTN, OTRN e tudo isso. Então isso teve uns desafios grandes pra gente. De uns anos para cá, o que melhorou muito, porque nós passamos com a inflação, eu não sei que você é jovem aí, mas você conheceu, nós tivemos inflação de 50%. As maquininhas que não paravam, né? Aquilo do dia a dia. Hoje nós estamos aí, né, de uns anos para cá, com uma inflação controlada e tal. Então isso dá tranquilidade, mas a burocracia é difícil. O senhor faz uma análise hoje econômica do nosso país. Assim, hoje a economia ela é forte em vista do que já foi. O senhor entende que é um momento que o empresário ele tem mais solidez para investir, para caminhar com mais segurança? Tem sim. O que acontece? Na política, muitas vezes, o país aí com 200 e poucos milhões de habitantes e com muitas empresas, com esse consumo, muitas vezes ele vai remando aqui, a gente vai remando por aqui, independente da política lá em cima, entendeu? Mas eu vejo um momento muito bom para a gente poder progredir nessa área de loteamento na área imobiliária. Pois é, porque eu acho que isso está uma coisa atrelada a outra pergunta que eu ia fazer, o senhor já meio que me respondeu. Por que o setor imobiliário ele é tão aquecido? E é uma curva que a gente não vê ela caindo, ou ela está subindo ou ela está estável. Se a gente pega uma cidade como Vila Velha, o que tem de construção por lá, o que tem de empreendimentos crescendo, subindo, isso também tem a ver com um país que está economicamente estável, imagino. Queria ouvir a opinião do senhor. Porque o que acontece? Tem uma frase aí que desde o começo do mundo, em todo o mundo, imóvel sempre foi um bom negócio. Então imóvel dá uma segurança, tem os outros negócios. Então a pessoa que tem um quer comprar dois, a pessoa que tem dois quer comprar três, a pessoa quer comprar para alugar, o outro e tal, compra para deixar para os filhos. Então é isso que tem dado, esse mercado é crescente. Sim. Credibilidade e confiança, duas palavras que a gente sempre ouviu do seu trabalho, das suas empresas. Como é que foi para conquistar isso, Valdeci? Olha bem, você fala credibilidade e confiança, isso é tudo numa pessoa e numa empresa. Quando você conquista, que foi o que nós conquistamos, a credibilidade e a confiança do mercado, todos querem fazer negócio com a gente, todos querem comprar com a gente. Então não tem problema de vender, não tem problema de construir, de ter área. Então, você ainda não perguntou, mas você sabe que nós vendemos aqui recentemente, eu vendi a marca e os novos negócios. Eu ia chegar lá, mas já que o senhor trouxe, pode continuar, falar, por favor. Vendi a marca e os novos negócios. Era universal. E aí o senhor fez uma venda disso. O que acontece? Eu já tinha a imobiliária e construtora Valdeci já existia. Já existia. Porque o que acontece? Ela que herdou a imobiliária universal. Então eu vendi a marca e os novos negócios, mas a imobiliária Valdeci Torizani continua com todos os clientes, com todos os negócios. Então continua, tá bom, Valdeci vai aposentar. Não, Valdeci agora que tem muito serviço. Então nós vamos lançar o Chácaras Padre Gabriel, que é uma área de empresarial e residencial. Nós vamos lançar o Alto Hélito Vilas, que vai ter esse café da manhã. Nós vamos lançar esse empreendimento, que é um dos grandes empreendimentos, é o mais promissor do Espírito Santo no momento. E estão fazendo um condomínio Estrela d'Alva aqui em Guaravaria, ali perto do Flamboyant, já está em obra, um condomínio de luxo. Então a imobiliária vai descentralizando e atendendo a todos os clientes. O senhor trabalha todo dia, seu Valdeci? Olha bem, trabalho. Tem um dia de folga. Tem dia de folga. Eu trabalho, eu vou para fazenda, eu vou para o escritório, eu trabalho brincando, eu trabalho mais divertindo, né? Todos os dias eu trabalho. Eu estou viajando, eu estou trabalhando. Pensou em desistir em algum momento da sua trajetória?
Porque você falou que atravessou, inclusive, momentos de muita dificuldade e instabilidade financeira do nosso país. E aí o senhor pensou, não vai dar, eu vou parar por aqui, eu não vou continuar, ou isso nunca passou na sua cabeça? Não, nunca passou na minha cabeça, porque o que eu fiz? Eu participei, desde quando eu iniciei, como nós falamos aqui do associativismo, eu participava dessas entidades, eu ia em muitos congressos, muitos eventos, muitos workshops, muitos seminários, e eu tinha um negócio, eu comecei a ter conhecimento, porque é o que eu acho que nós temos aqui, é o que você tem. Então, quando você tem conhecimento, você resolve tudo, todas as áreas. Então, eu fui tendo esse conhecimento e eu achava muito fácil, porque eu sabia muito bem como fazer, eu tinha esse conhecimento do mercado e então eu nunca pensei em desistir. Eu sempre pensei em abrir novas empresas, novos negócios, novas demandas. Conhecimento e disposição, né? Não faltam. Isso. Valdeci é festeiro, minha gente. Valdeci adora uma festa. Vou colocar até as imagens aí do casamento dele, que foi uma festa muito bonita. Teve Alexandre Pires. Alexandre Pires. O senhor gosta mesmo de festa, Valdeci? Olha bem, eu adoro festa. Só para você ter uma ideia, a gente faz lá na minha empresa, nesses 50 anos, a gente faz a Sexta Sem Volta, que é o aniversário da empresa todo ano. A gente faz uma festa, Sexta Sem Volta, e todos os meses a gente faz a festinha dos aniversariantes do mês, que é um almoço. Você já foi convidado? Estarei lá no próximo, hein? Vai no próximo, agora é o mês de novembro. Então, e vai fazendo o meu aniversário da empresa, aniversário do funcionário, e a gente vai fazendo, porque é isso que traz essa alegria e essa vontade desse pessoal ficar lá na empresa, trabalhando 40, 50 anos na empresa, gostando da empresa e produzindo. Já te perguntei no bastidor, antes da gente começar a gravar, se tu é feliz? Olha bem, eu disse aqui que, bom, as pessoas falam que tem momentos felizes. Eu sou feliz porque tudo deu certo na família, na empresa, né, na sociedade, eu tenho nas entidades de classe. Então, nós estávamos até comentando ali que eu não tenho há 30, 40 anos, jamais eu posso atender nem 10% dos convites que tem vezes que eu vou em 4, 5 por dia, faço médico, 20 minutos num, 1 hora no outro, mas eu não consigo atender os convites das pessoas que têm me convidado, casamento, aniversário, festa social, almoço, mas eu vou levando com toda essa alegria. Então, eu acho isso o máximo. Quando eu era jovem, eu era assim também, gente. Quando eu era jovem, eu não parava. Valdeci, conselho para quem está começando, está aqui te assistindo, está dando boas risadas aqui com as nossas conversas, mas também está enxergando aqui o quanto o senhor é persistente. O senhor foi persistente e é persistente. A persistência tem a ver aí com essa disposição, com essa confiança. Então, eu queria que o senhor passasse um conselho para quem está assistindo a gente, tem vontade de empreender, tem vontade de dar o próximo passo, tem um certo medo, porque não é simples, né? Não é uma decisão fácil de tomar. Dá o conselho para essa pessoa. Olha bem, eu acho que foi o que eu fiz. Então, eu estou falando a primeira coisa, você tem que sonhar, você tem que querer. Então, aquilo que você querer, não importa o ramo, que o que vale não é a empresa, não é o ramo, o que vale é a pessoa. Então, o que eu falei aqui, você tem que ter conhecimento, você tem que estudar, você tem que conhecer, você tem que se aprimorar naquele que você sonhou para ser feliz. Então, não importa o ramo. Então, você tem aquilo que você vai ter que seguir, que você já perguntou e já respondeu. Você tem que ter insistência e persistência, que isso é a vida toda, em todo o setor. Então, eu lembro que o papai dizia, bicho, não acredita de aprender inglês dormindo e nem ficar rico sem trabalhar. Então, então você tem que trabalhar, você tem que ter, mas com conhecimento. Não adianta você fazer errado, não adianta você entrar num negócio escuro. Então você sonha e estuda, se aprimora e vai dar certo. A insistência e persistência, você chega onde você quiser. Planejamento, estudar sempre, né? Não parar, né? Funciona, chega lá. Valdeci Torresani, que honra te receber aqui, meu amigo. Obrigado demais por ter vindo, compartilhado aqui com a gente a sua história, uma história de sucesso. O senhor é pioneiro. Qual que é o número do Cresci? Meu Cresci, o de Belo Horizonte era o 1072 e aqui do Espírito Santo é o 65.
É pioneiro. O homem fundou o negócio, essa é a verdade. Obrigado demais por ter vindo, foi uma honra te receber aqui. Volte mais vezes, essa casa aqui é nossa e sei que tem muita coisa para o senhor fazer na sua nova empresa. Então, tem novidades, apresente aqui, traga para a gente que vai ser uma honra para a gente poder compartilhar com todos. Olha, eu vou encerrar com 2 frases. Agradecer você por esse momento e parabenizar por tudo isso que você faz, da jeito que você faz, com a sua alegria e sucesso. Obrigado, amigo. Obrigado demais. A você de casa, muito obrigado pela companhia de sempre aqui no Ponto de Vista. Todos os dias, TV Tribuna Band, às 2 da tarde, hein? Eu te espero. Um abraço. Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado.